Irmãos queridos, hoje é o dia do amigo, é um dia muito especial, justamente porque nós temos uma palavra que nos conecta ao amor de Deus, ao amor de Cristo e ao Espírito Santo que prescuta o nosso coração. É como Davi disse: para onde eu me ausentarei da tua presença? Então, em todos os lugares, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Deus, Ele tudo vê, e Ele sabe de todas as coisas. Sabemos sim, que este mundo, jaz no maligno, porque Adão pecou e transmitiu essa legalidade para Satanás. E o próprio Jesus reconheceu isso. O príncipe desse mundo já está aqui. Mas nós não podemos se esquecer o que está em Salmos 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, e deu Ele aos filhos dos homens. Com certeza, isso hoje, profeticamente, aonde nós estamos, nós santificamos. O lar que temos, nós santificamos, a terra que temos, tudo que possuímos, aonde vamos andar, nós vamos estar sempre na presença de Deus. E nós ensinamos a palavra, para que o seu coração fique cheio da graça, porque aonde o seu coração está, os seus pés chegarão. E quando você tem propósito dentro do seu coração, por isso que a palavra diz: examinai o homem a si mesmo. É o nosso coração, é o nosso espírito. É a fonte da vida. Então nós precisamos estar atentos. Eu vou ler alguns versículos. Então você vai ficar sentado. Nós ficamos em pé já um bom período. E hoje, por ser dia do amigo, eu quero já primeiro sintonizar o Senhor Jesus num culto cristocêntrico. Se não fosse por Ele, para Ele, nada valeria. É como diz a Bíblia: tudo deve convergir nele. Todas as coisas devem convergir nele. As estações, o tempo e os dias derradeiros estão convergindo nele. Eu vou fazer a primeira leitura, que está em João capítulo 15, versículo 15. Diz assim: não vos chamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No Velho Testamento também tem uma pontuação sobre isso. De Abraão, você pode conferir depois. Deus chamou Abraão de meu amigo. Não segredarei ao meu amigo Abraão. Então Deus já estava revelando lá atrás o quanto é necessário você ter uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus. E Jesus veio ratificar isso. Porque no Velho Testamento eles falavam de ser servos, porque ali compreendiam de ser escravos, não se pertencer. E aqueles que eram escolhidos por Deus, eles tinham essa conotação, servos. Mas ele disse: nós estamos numa nova aliança. Agora eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Porque o amigo, ele quer desenvolver uma amizade de afeto, de aproximação, e ele quer compartilhar segredos, ele quer andar junto. Quando você se aproxima e passa a viver dentro da sintonia do coração do Pai, as coisas começam a florescer e você começa a ter um entendimento da Bíblia. Porque o amigo, ele dá a se conhecer. E quando você lê as Escrituras no mesmo espírito que ela foi inspirada, ela traz revelação. Então eu quero te dizer que o próprio Jesus, ele já deu uma conotação de lhe dizer: você é meu amigo, você é minha amiga, eu quero segredar, eu quero aproximar de você. Então nessa noite,
Nós não queremos ser escravo do erro, ser servo do pecado, e nem tampouco ficar com o nosso coração envolvido por uma obediência cega sem entender. Isto era para o servo, mas para o amigo, agora acrescento algo mais importante para você e para mim. Para os filhos de Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer comunhão. E nessa noite, eu tenho uma palavra que revela ao amigo. Você que nessa noite está aqui convidado, talvez afastados de Cristo, nessa carreira cristã, teve um acidente, você ficou com ressentimento, amargurado, hoje é o dia de se livrar disso. E se você está aqui pela primeira vez, nominalmente você tem uma religião. Eu posso te dizer que religião não é a salvação da nossa vida. A Bíblia fala, quem me ama, Jesus dizendo, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. Muitas vezes a pessoa fala de Deus, fala que tem Cristo, mas não conhece nada da palavra, daquilo que Ele ensinou ou nos deixou. E Ele disse, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Então tudo isso, ela começa a se relacionar para mostrar o objetivo de Deus. E o objetivo de Deus é trazer você para o entendimento, não de uma vida passageira, mas de uma vida eterna. De uma vida que você está sendo convidado para viver eternamente com Cristo. E eu quero dizer os textos que revelam isto, pelo menos 2, que fala de como Cristo quer, através da sua palavra, atingir aqueles que ainda não têm a convicção. Mas como que adquire convicção? É com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, confessar o seu pecado, dizer que Ele é o Salvador da tua vida, recebê-lo como Salvador, e com o seu coração você crê, o seu nome é registrado no livro da vida. E acontece um fato maravilhoso, você nasce de novo, no Espírito, você não vê, mas a sua vida, a sua personalidade, a sua pessoa, o seu lar vai ser transformado. Você crê nisso? Diga amém. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esta é a vontade de Deus. A sua graça se manifestou para salvar todos os homens. Grava bem sobre graça. Você cantou no começo do culto sobre um louvor que fala de graça. E eu vou fazer uma pontuação sobre essa graça, logo agora, em seguida. 1 Timóteo 2, de 3 e 4, diz assim, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esses 2 versículos mostram que a salvação não é privilégios de alguns. Olha, Deus tem uma simpatia maior por aquele. Deus tem uma simpatia maior por aquela nação. Vou também abrir um parênteses para você compreender. O povo de Deus começou com a nação de Israel. E é a menina dos olhos de Deus. Porém, salvação é só em Cristo Jesus. Todo homem, toda nação vai se dobrar perante Ele e reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 22, estes, porém, foram escritos para que creiais que o Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida no seu nome. Este evangelho que nós pregamos, que não é privilégio de alguns, mas é desejo universal de Deus, que todo homem chegue ao pleno conhecimento, tenha condições de ter o arrependimento, a oportunidade, a chance. Então, nessa noite, nós estamos aqui no século 21, nós não podemos deixar de dar a valorização que o Cristo está dando para você.
Você sabe que quem ouve a palavra de Deus, vou um pouco mais além, quem foi convidado para esta festa do Dia do Amigo, a festa é Cristo com você, e você com Cristo, para você ratificar que você é salvo e se alegrar, e para você que apenas ouviu falar, ou ouviu falar de uma religião, você vai entender que a religião pode fornecer alguns acessórios, mas a salvação é Cristo que nos concede. E esta palavra é definitiva. E eu coloco o tema dessa mensagem: para salvação. Ninguém fica de fora. Ninguém vai ficar de fora. Porque o parênteses da graça continua aberto. E dentro disto, eu quero falar o que significa a graça. Graça é um favor imerecido, que nos alcança quando nada podemos oferecer em troca. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tem que ter voluntariedade, tem que ter arrependimento, e arrependimento quer dizer mudança de vida. Você estava indo para uma direção que comprometia a sua vida eterna, mas quando a graça toca em você, ela muda você de direção, porque ela transforma por dentro, renova sua mente, e o Cristo que estava oculto passa a viver numa maneira personalizada, vivificando o seu coração. E tem mais uma coisa especial: nós podemos reinar em vida, mesmo com essas circunstâncias difíceis, tribulações, mas é leve e momentânea, porque Ele estando em nós, nós temos mais leveza, mais facilidade, porque o amor de Cristo nunca vai excluir você, não há excluído. Mas eu quero te dizer uma outra coisa: graça não pergunta para ninguém, você merece? Não. Graça é para quem precisa. Deus encerrou todos os homens no mesmo estágio, todos os homens, a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você foi criado à imagem e semelhança de Deus para ir para a glória, para usufruir daquilo que Deus tem de melhor. Se vivemos tempos bons aqui, você imagina lá, quando você tiver a eternidade. Então eu convido você para entender, meu amigo, meu irmão, que esse convite eu posso aqui denominar como se fosse uma fotografia da graça. Os céus tirou um retrato agora. Viu você? Está dizendo, é com você que eu quero falar. É você que é meu escolhido. Ele não está perguntando se você merece. Porque se for analisar pelo comportamento humano e a destituição do pecado, dos valores que Adão tinha, nós não merecemos mesmo. Não há. Mas merecemos uma oportunidade que quem deu foi Jesus. Se você quer receber essa palavra, fique atento. Deixa Jesus falar com você. Porque eu quero dizer que o amor nunca vai desistir de você. Nunca vai. A cruz não é um aviso de exclusão. Tem pessoas que vê Jesus crucificado, parece que assusta. Quer falar só de dor. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si a nossa maldição. Ele levou sobre si os nossos erros. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então a cruz é uma inclusão da tua vida, por amor. Ele te escolheu. Oh, aleluia. Você pode dizer amém? Sabendo que Deus escolheu você, e você não está aqui nessa noite por acaso, é providência de Deus. Então todo aquele que recebe esse convite e crê nele, para você entrar na graça, você tem que crer. E quando você crê, você entra.
E quando você entra, você está relacionado no rol dos escolhidos de Deus. Pastor, ele me conhece? Perfeitamente. Ele me ama? Ele entregou tudo por amor a você e a mim. Ele deu o seu próprio filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebeu o que é unigênito? Uma explicação que vai um pouquinho agora. Quando ele veio à terra, ele era o único filho de Deus. Mas quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele morreu pelas nossas enfermidades e selou a eternidade para nós, ele morreu na cruz, ficou 3 dias no inferno, ressuscitou dentre os mortos, não mais como unigênito, como primogênito da criação de Deus, da família. Jesus é o primeiro. Eu, você, podemos estar no número de milhares, porque eu acredito que o céu será povoado por aqueles que Deus criou. Criou o homem à imagem e semelhança. Enquanto parênteses da graça não fechar, tem liberdade para todos. Para o que anda uma vida praticamente normal dentro da sociedade, mas também sem Jesus é pecador. E aquele que está vivendo uma vida de religião, ele também tem que entender que ele é pecador. Mas ele precisa mudar de estágio. Ele tem que sair desse estágio de pecador para ser filho de Deus. E está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você está entendendo a mensagem? Você percebeu que não há excluído do amor de Deus? Você percebeu que Ele olha para você e diz, eu te amo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas a expressão do amor dele, Ele sempre disse, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, jamais serão lançados fora. Jamais se perderão. Sabe por quê? Quando você tem Cristo como Salvador pessoal, as coisas mudam. Partindo também dessa construção, para você ter o entendimento de como Deus ama a tua vida, a tua família, e você não está aqui nesse mundo para viver esses 80 anos, como diz a palavra, que a vida do homem é como um conto ligeiro, como névoa, passa, dissolve, dissipa. E a Bíblia fala que o homem conta de 70 a 80 anos para viver o melhor vigor da sua vida. Mas a Bíblia também limita o tempo do homem. Em Gênesis capítulo 6 fala, o meu espírito não habitará no homem por mais de 120 anos. As pessoas não chegam acima disto. Antes eram idades de árvore. Aí, em função do pecado, se limitou. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus começou a contar histórias de realidade. E essa história, eu volto a repetir o versículo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenhais vida no seu nome. E eu vou agora falar, mesmo que sucintamente, de 3 historinhas de grande revelação do poder sobrenatural, do poder da graça. Eles não mereciam, mas Deus os tornou aptos para receber, porque eles foram inclusos na morte de Jesus. A primeira história que eu quero contar para você é rápida. Eu quero que você seja também fiel a isto. Você vai conferir essas histórias na sua casa. A primeira história, ela fala em Lucas capítulo 19. Ela coloca em cena um homem chamado Zaqueu, de pequena estatura, republicano, judeu, coletor de imposto, nos nossos dias de hoje, um fiscal de renda,
um homem inteligente, que enriqueceu servindo ao Império Romano. Mas aquele homem era infeliz. A riqueza dessa vida não traz felicidade. A vida dele começou a mudar quando Jesus, ao passar, viu este homem. Mas eu quero que você comece a entrar da maneira que Deus viu esse homem. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mas no início, as pessoas não estavam entendendo. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Aquilo impactou ele. Mexeu com a moral dele. Jesus falava de honestidade. Jesus falava de amor. Jesus falava do próximo. Quem é teu próximo? Quem é teu amigo? Ele não pode ter uma oportunidade de você falar. Aquele homem estava sendo julgado, rejeitado pelos seus procedimentos. Eu não vou tanto entrar na biografia dele. Eu vou entrar na oportunidade que Jesus deu a ele. Este homem ardeu no seu coração o desejo de conhecer Jesus. Eu quero mudar de vida. Essas palavras tocam de mim à distância. Mas ele tinha também receio e não tinha estatura. E nem tampouco podia chegar dessa maneira. A multidão não gostava dele. Ele não era uma pessoa bem relacionada, não era bem estimado. Pelo contrário, as pessoas tinham bronca dele. Porque ele enriquecia e cobrava impostos e se enriquecia com a fraqueza dos demais. E servindo uma outra nação que estava subjugando Israel. Mas quando ele pensou que Jesus iria passar por aquele caminho, olha o esforço que ele fez. Ele procurou uma árvore. Ele procurou uma figueira. E subiu. E Jesus estava passando. 19:5 diz que Jesus olhou para o alto e viu um homem. E é impressionante. Aquele homem considerado mal visto, Jesus o chamou pelo nome. E nessa noite também o seu nome é conhecido pelo Espírito Santo. Ele conhece o seu endereço. Ele conhece as suas necessidades. E ele disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque convém eu entrar na sua casa. Meu irmão, esse homem subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus desceu do céu para ver Zaqueu, para ver você. A árvore foi necessária para que Zaqueu individualmente se convertesse. Mas a cruz, numa representatividade como uma árvore, ela foi erguida para que todos pudessem ver que o seu nome seria proclamado por aquele que é Salvador. E ele disse: todos aqueles que tu me deres, eu não vou perdê-los. Todos aqueles que vierem a mim, jamais eu lançarei fora. E Zaqueu abraçou isto. E ele convidou Jesus. A multidão não queria. Porque muitas vezes as pessoas nos analisam por fora. O Espírito Santo nos conhece por dentro. Qual é a tua pressão? Esse homem convidou Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele conectou. Sabe o que você precisa fazer? É abrir o seu coração. Ele quer conectar com você. E dizer: eu te amo, filho. Teu nome eu quero registrar no livro da vida. E ele entrou na casa de Zaqueu para comer com ele. E ele disse: hoje entrou salvação na tua casa. É isto que Jesus significa. Ele não está no anonimato. Ele tem a oportunidade para todos os tipos de personalidade
e de reações, mas ele sabe que o homem sem ele é pecador e é condenado ao inferno. Mas quando ele aceita Jesus e recebe uma oportunidade, Zaqueu recebeu e já começou a falar, porque mexeu com ele. Eu vou restituir quem eu roubei. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou te seguir. Eu vou financiar essa obra de Deus. Vamos conjecturar o que aconteceu com esse homem. Esse homem começou a enxergar que realmente a salvação estava na casa dele. Ele era desprezado, mas foi honrado. Ele foi rejeitado para os homens, mas foi incluído por aquele que veio salvar o que estava perdido. Esse Jesus. Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas descobriu que ele já estava sendo visto pelo Jesus que ele estava procurando. Você pode fugir. Para onde eu me ausentarei? Quem ouve a palavra de Deus tem a graça de Deus. Não perca a sua oportunidade, porque Deus está com você. Quando Jesus entra em nossa casa, Ele muda a nossa história e a nossa família. E Ele faz coisas grandes para que você seja incluso. A outra historinha também é rápida. É do filho pródigo. É o amor que espera. Para Zaqueu, foi o amor que ele chamou. Chamou uma pessoa, e você pode também não se identificar com a história de Zaqueu. A sua função é outra, mas o pecado é o mesmo. Errar o alvo é a definição de pecado. Mas nas atitudes, nos comportamentos, há uma ramificação para o pecado. E algum dele pode estar prendendo você. É o dia de você abrir o seu coração. O filho pródigo também vivia muito bem com os pais. Isso está em Lucas capítulo 15. E o versículo 20 a 24. Fala de uma história. Que era um filho que era amado pelo pai. Tinha um outro irmão, mas resolveu se emancipar. Resolveu herdar antes da morte do pai. Eu quero a minha herança, eu quero ir embora, não estou satisfeito. Isso acontece na vida familiar. Aqui eu vejo vários advogados que eu conheço. E quem sabe, você percebe a dificuldade, as confusões que dão para a divisão de partilha. Ali aquele pai foi forçado a entregar a partilha antes. Aquele camarada era uma goteira aberta, pingava todo dia. Eu quero o meu dinheiro. O senhor tem 10 casas, eu quero pelo menos a minha parte. Eu vou embora. E foi. Foi embora. Parecia que ele tinha tudo sob controle. É isso que acontece muitas vezes no autossuficiente. Na pessoa que tem um sentimento de superioridade. Ou muitas vezes não está se identificando com o seu irmão, com a sua família. Porque é no momento de tribulação, é no momento quente que você forma um amigo. E a Bíblia diz que o amigo é mais chegado muitas vezes que o próprio irmão. É isto está dizendo para a fé. Porque nós, quando passamos a ser da fé, filho de Deus, irmãos, a nossa família se torna como Jesus falou. A minha família, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Isto é, uma família que tem muitos tipos de filho, personalidade diferente. Só que esse homem pegou o dinheiro e foi embora. Sabe o que aconteceu com ele? Gastou tudo. Porque o prazer dessa vida, ele nos consome. O pecado nos seduz e quer nos enganar. Perdeu tudo. Estava triste. E quando a Bíblia diz, ele caiu em si. Ele pensou no que ele tinha na sua casa. E a paternidade de amor que ele tinha. A consideração. É claro que dentro do lar, muitas vezes, surge alguns probleminhas entre filhos, entre marido e mulher, mas nada que não se resolva. Porque quando a gente tem o amor de Cristo dentro da família, a gente tem que ceder. Se você puxar a corda, ela quebra. Com certeza você pensa que o outro lado vai perder, todos perdem. E esse filho tomou essa decisão e perdeu também. E eu vou ler o texto. Como ficou o pai dele? Ficou triste, chateado. Mas o coração do pai não mudou. Ele continuou sendo o filho amado. Meu querido, a Bíblia diz, eu vou ler mais na conclusão, no versículo 15 e 20 diz,
Vinha ele de longe, isso já estava retornando. Quando seu pai o viu e se compadeceu dele, correndo e o abraçou e beijou. Mas o que, na retrospectiva, ele já estava num estágio deplorável. Perdeu tudo e estava se empregando para servir porcos. Não tinha condição nem de comer a ração do porco, porque não sobrava para ele. Foi quando ele pensou, lá na minha casa, os trabalhadores do meu pai, eles vivem bem. Quero voltar. E agora, será que ele me recebe? Deixa eu te falar uma coisa bem forte para você. Pai e mãe, família, sempre está disposto a cuidar e receber um filho ou uma filha, porque os nossos filhos não são descartáveis, principalmente os nossos, que temos a palavra de Deus. Eles foram criados, eles foram recebidos por nós, eles são as nossas heranças, para que todos eles vivam com vitória em Cristo, sabendo que Deus é maior. Você crê nisso? Então não abre mão da tua herança. E quando este homem voltou para casa, ele pensou, mas será que eu volto? Não volto. Começou a voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí tem esse texto que diz assim: e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele. Põe um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Tragam e matem um novilho cevado. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai não estava pedindo um relatório. O pai estava vendo a atitude, o retorno, com a disposição de arrependimento. Se você tem perdido bênçãos de Deus pela sua involuntariedade, pela sua maneira de cuidar das coisas espirituais, saiba que tudo que você faz nessa terra, principalmente agora, que é o seu dia, principalmente agora, que é o nosso tempo, principalmente agora que nós temos as nossas famílias, temos a nossa esposa, tem o nosso marido, tem os nossos filhos, é com esses, nossos netos, tudo que nós fazemos ecoa para a eternidade. Eu não quero entrar no céu sem que todos os meus entrem comigo. O que adianta para um pastor ganhar o mundo todo e eu perder a minha herança? Não, a nossa herança vai entrar junto. Por isso que nós ensinamos a palavra. Vamos ensinar as nossas crianças, vamos trazê-las, vamos trazer os nossos adolescentes, porque quando a palavra está impregnada no coração deles, eles nunca vão facilitar e nem vender a sua salvação. Sabe por quê? Eles aprendem e Deus sela que o mais precioso é a vida eterna. E nisso nós temos que ensinar para os nossos filhos. E esse homem, quando viu o pai olhou. Se ele tivesse 67 como eu acredito que sim, porque a Bíblia diz que ele correu. E abraçou. Este filho que estava morto, reviveu. É isso que eu quero chegar para terminar essa pequena história. O pecado o levou para longe, mas a lembrança da casa do pai o trouxe de volta. O filho pensava como um servo, eu posso arrumar um emprego na casa do meu pai, mas o pai o recebeu como filho novamente. Porque sabe por quê? Se você é filho de Deus, Ele restitui desde o dia que Ele te chamou. Tudo que te pertence voltará para a sua mão, seja espiritual ou seja material, porque a autoridade que nós podemos exercer em Cristo é que faz a diferença. Este comportamento de Deus em relação ao filho pródigo inclui você. Volte que ainda é tempo. O mundo deu migalhas para aquele moço, quando ele não tinha mais nada.
Mas o pai, ao voltar, ele deu um banquete. Volta, porque esse banquete, a mesa está preparada e o seu lugar está na mesa. E eu termino mencionando esse versículo de Jeremias 31, 3. Com amor eterno, eu te amei, disse o Senhor. E por isso, com benignidade, eu te atraí. É o amor que atrai. É o amor de Cristo que nos constrange. Você não viu ele pregado na cruz, mas o dia que você tem Jesus dentro de você, nasceu de novo, você tem o pulsar do coração de Deus, porque o Espírito Santo passa a habitar em você. E se você está com o Espírito Santo entristecido dentro de você, hoje é o dia de retorno, hoje é o dia do acerto, hoje é o dia de falar assim, conta comigo. Agora uma outra história, é uma história que já fala de quando constituiu uma igreja. Vou fazer rapidamente também. Pedro, quantos aqui conhecem o apóstolo Pedro referido na Bíblia? Lá tem no capítulo de João 20, de 7 a 9, fala que quando ele serviu a Jesus, ele teve tempos de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. 3 vezes bateu de frente com os mandamentos, entristeceu o coração de Jesus, mas Jesus sempre reafirmava que ele amava Pedro. Aí quando Jesus morreu, aqui nesse texto de João capítulo 20, fala que Jesus foi sepultado. E ao 3º dia, tinha a promessa da ressurreição. E as mulheres foram ao túmulo. Maria Madalena viu que o túmulo estava aberto. Entrou e viu. Outros viram. Eu não sei o nome. Jesus não estava lá. Falaram que tinham raptado o corpo, sequestrado o corpo, esconderam em outro lugar. Não, ele havia ressuscitado. Tanto é que os anjos apareceram, 2 anjos dizendo assim: mulher, por que procura dentre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. O lençol não estava aberto. Aquilo que estava dentro, envolvido, saiu sem abrir por fora. Mas ficou um lenço que estava no cabelo, na parte da cobertura da cabeça, que ficou dobrado, dizendo: esse é um código do judeu. A missão já foi cumprida. O que nós temos como verdade de Deus foi concluída na minha morte, na cruz. Mas quando ele deixou, é como código de ética em restaurante. Eu quando vou no restaurante, minha mulher me ensinou agora uma outra faceta da ética. Quando você coloca o garfo e coloca a faca entre os garfos, você está dizendo: eu vou voltar porque a comida foi muito boa. E Pedro falou assim: esse lenço significa para mim que ele concluiu a missão. Ele definitivamente salvou na cruz. E ele vai ressuscitar. Porque eu estou vendo esse lenço. Mas Jesus disse para ele: você é importante para mim, Pedro. Mesmo pelas suas caídas, seus altos e baixos. Eu te amo. E essa história ecoa até hoje. E Pedro, aquele que negou seu mestre, aquele que teve vários episódios que foi difícil de assimilar. Mas Jesus assimilou tudo e disse: Pedro, eu estou mandando um recadinho para você. Aí eu falo aqui baixinho: Jesus nessa noite está mandando um recadinho para você. Lá para Pedro ele estava provando que havia ressuscitado. E apareceu depois 40 dias para muitos cristãos, principalmente para Pedro. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que vai contar a história verdadeira dentro de você. E ele está dizendo: a missão de Deus foi amar o mundo e entregou seu próprio Filho.
para incluir o meu e o seu nome. E nos deixou Pedro para dizer, essa singeleza de história está dizendo, está incluído o seu nome. Você faz parte do corpo de Cristo. A obra foi concluída. Jesus não ressuscitou apenas por Pedro. Ele ressuscitou por todos nós. Por isso que esse recado tem que ser especial. O fracasso de Pedro, essa foi a tradução da história. Seu fracasso não era o fim. Jesus ainda disse para Pedro, tem lugar na mesa. E para nós também, tem lugar para você que está afastado. Tem lugar para você também que está remoendo coisas do passado. Tem a palavra que diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E diz também em Romanos 5,16, nós podemos reinar em vida, ser felizes com a salvação, ser felizes com aquilo que Deus nos deu, a nossa família, e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e o que você faz hoje, Ele está olhando, aleluia, porque Ele está sentado à direita do Deus Pai, e Ele se alegra com o teu comportamento, a tua decisão hoje de receber Jesus como Salvador, a sua decisão, porque Jesus disse, que aquele que se envergonhar de mim perante os homens, isso ele chamou a atenção, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, está com vergonha do quê? Que ele pode te livrar no mundo presente e no mundo eterno, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. Graça, eu e você não merecíamos ser salvos, mas Ele nos escolheu, Ele chama você pelo nome, ama a tua vida, e este caso é um caso de amor. O fracasso não é um ponto final dos fracassos que você já teve. Porque quem é o autor da sua história é Jesus, é Deus. Não fique decepcionado. Muitas vezes o erro de alguma pessoa não cancela o que Deus prometeu para você. Os erros de Pedro não cancelou o que Deus tinha para ele. Ele só se tornou pastor do rebanho da primeira igreja formada. A tua capacidade não está em você, está em Deus. O teu chamado não foi Deus que chamou. Quem registrou valores a seu respeito foi Deus. E vou te dizer mais, está selado pelo Espírito Santo. E nós que somos do tempo pentecostal, que compreendemos o Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo, diz Efésios 4:20, ou melhor, 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Vai ter o dia da redenção. Quero que você fique em pé. Eu vou usar, isso falou muito no meu coração, eu vou usar o próprio lenço. Conta-se uma história. Eu gostaria que você ouvisse, se você puder, não é obrigado. Feche seus olhos. Eu vou contar uma pequena história. Rápida, sensível para mim, o meu coração, e sensível para o teu. Tem uma história de um filho escreveu uma carta para o seu pai. Como filho pródigo, ele se ausentou de casa, foi embora. Mas os anos passaram e ele lembrou da sua casa. E ele escreveu: pai, eu estarei no trem em tal dia na nossa cidade. E o trem vai passar. E na frente dessa estação, pai, o senhor lembra de uma árvore grande que tem lá? Se houver lugar para mim na tua casa, por favor, amarre um lenço branco na árvore em frente da estação. Pai, desculpa a minha sinceridade. Se eu não ver o lenço branco, seguirei a viagem
em frente. Não vou parar, mas nunca mais vou voltar. Com certeza, o Senhor não me quer mais. Eu errei e quero voltar. O dia foi marcado, os jovens embarcou nesse trem, ansioso com seu coração apertado. À medida que o trem estava chegando nessa estação, na cidade onde ele morava, onde ele tinha um lugar de porto seguro, o coração estava apertado, estava ansioso. E à medida que o trem aproximava da estação, ele nem conseguia olhar, com medo de não ter nada. Mas tinha um colega que ele ganhou de presente ali, contou essa história para ele. O camarada disse: tenha coragem. Encorajou o coração dele. Olha, porque você vai ter uma surpresa. E quando ele levantou os olhos, chegando na estação, olhou pela janela e ele se surpreendeu. O Espírito Santo nessa noite quer te surpreender também. A árvore não tinha apenas um lenço branco. Ela estava coberta de dezenas, centenas de lenços brancos, pendurados em todos os galhos, balançando pelo vento. Ali, qual é a tônica da história? Não havia apenas o perdão. Havia amor abundante, acolhimento sem reservas e um lar de portas abertas. Agora eu quero que você feche seus olhos para você imaginar essa cena com Jesus. Assim, da mesma maneira, o céu não colocou apenas um lenço, ele colocou uma cruz inteira diante de você. A cruz, uma árvore coberta de lenços brancos, dizendo: há lugar para você. O céu não deixou apenas uma marca discreta, mas o sinal que o céu deixou na morte e na ressurreição de Jesus foi um sinal eterno. A cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, e a mensagem ecoa até hoje. Nós podemos conquistar a entrada e olhar que o lenço branco está dizendo: eu te perdoo. Volta para casa, volta para o lar, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João 6,37 diz, o lenço continua tremulando. Jesus disse: o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Não há pecado que vai acima do amor de Deus, porque Deus é amor. Se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. O apóstolo do amor disse: se a tua consciência, se o teu coração te condena, pode ficar tranquilo, só tem o gesto do arrependimento. Ele muda a tua vida, ele te dá o que você perdeu. Ah, mas se você está triste porque você foi machucado perante um momento de vida cristã, alguém te perseguiu, alguém te feriu, Jesus te perdoou. Libera o seu coração e venha de volta para o lar. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos lugares. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Mas há uma decisão que só você pode tomar: responder o amor com fé e entrega total. Nós vamos cantar. Conheci um grande amigo, e esse amigo é Jesus.